O desespero tem nome, né? O desespero de Bolsonaro e dos seus asseclas tem nome. Tem 4 letras. L-U-L-A, Lula. Acabou de sair a pesquisa Datafolha. Essa ia ser minha manchete principal, mas eu achei que tínhamos que começar com a rebelião popular. Revolta popular. Acabou de sair a pesquisa Datafolha e é uma lavada, uma sova, uma surra eleitoral que o Bolsonaro merece. Seria muito merecido se ele levasse uma surra e saísse com o rabo entre as pernas da eleição. Datafolha, Lula, 48%. Primeiro turno, hein? Lula, 48%. Bolsonaro, 27%. Ciro, 7%. Tebet, 2%. Janones, 2%. O Datafolha trouxe esses números e a Folha não teve coragem de manchetar que o Lula, por esses números, pode vencer no primeiro turno. Mas a gente manchetou. Brasil 247. Porque é uma questão de não brigar com os fatos. A Folha, acho que ficou, o redator que estava ali tomando conta do site, acho que tem que consultar antes o Luiz Frias para ver se pode dar que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Luiz Frias está mais preocupado com a maquininha, né? Pague lá, o pague do UOL, que é o que fez dele um bilionário. Mas tem que consultar o chefe. Os números são esses. Lula venceria no primeiro turno, porque todos os outros candidatos somados têm 40 e o Lula tem 48. Pesquisa presencial, é a pesquisa que tem a maior amostra e que é feita presencialmente. Então, teoricamente, capta melhor os detalhes, né? São 2.556 entrevistados em 181 cidades, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E, ao mesmo tempo, então, o Bolsonaro apavorado com esse fantasma de poder perder até no primeiro turno. A terceira via se desmilinguiu, o Moro já tinha saído, o Dória abriu mão, fizeram ele abrir mão, sobrou a Simone Tebet. Vamos conversar sobre isso também, porque há um movimento na elite brasileira, que não tem voto, mas tem dinheiro, para fazer da Simone Tebet a candidata da terceira via, com uma cara moderada, uma mulher. Ontem o Florestan disse aqui que ele acredita. Simone Tebet tem dificuldades, né? Porque ela vem de um estado pouco populoso, não é São Paulo, não é Minas, não é Bahia, né? Ela vem do Mato Grosso do Sul. Pouca população e muito vinculada ao agronegócio, onde o Bolsonaro já é forte. Então, onde ela pode crescer? É a pergunta que eu vou fazer para o Cláudio Couto. Entre as mulheres conservadoras, que algumas ainda votam no Bolsonaro, e não gostam muito do Bolsonaro, mas também não querem o Lula, será que ela tem um espaço? Ou será que é espuma? E daqui a pouco também a Simone Tebet vai para o vinagre. O Aécio está se aproximando do Ciro, dizem, em Minas. Quer montar um palanque para o Ciro lá em Minas. Já que hoje, a outra novidade desta quinta-feira, é que Lula e Calil fizeram várias postagens, né, chancelando definitivamente a aliança Lula-Calil em Minas Gerais. Um crescimento importante que houve nessa pesquisa, Rodrigo, é o da espontânea, né? Quando a gente compara a espontânea anterior do Lula com essa, ele cresceu 8 pontos percentuais, ele foi de 30 para 38, e o Bolsonaro ficou estacionado ali onde estava. Ou seja, parece que você tem mais eleitor convicto hoje querendo votar no Lula do que tinha lá em março. O Datafolha até diz que não é possível comparar exatamente os dois cenários, porque as pesquisas são diferentes, porque há candidatos que saíram, candidatos que entraram. Bem, mas a campanha é assim, né? A campanha é diferente em março, é diferente agora, porque tinha candidato que estava em março que não está agora, e tinha candidato que não estava que está agora que não estava em março. Então, na realidade, é excesso de parcimônia. É óbvio que dá para comparar porque tem a ver com os candidatos que estão postos, né? E quanto a isso, a gente vê claramente um crescimento do Lula, né? E acho que um crescimento bem acima da margem de erro da pesquisa, né, que é de 2 pontos, então a gente teve aí um crescimento de 8 pontos, é muita coisa, na espontânea, e 5 pontos na percentual, na estimulada, desculpa, hoje eu estou meio confuso aqui, na estimulada, e isso evidentemente significa alguma coisa. Agora, claro, precisa olhar para outras pesquisas. Se a gente olha, por exemplo, para a pesquisa do IPESP, né, que é muito próxima da Quest, só que a do IPESP tem dado, até com uma certa repetição,
o Lula com mais votos no primeiro turno do que os demais candidatos. Então, ele já vinha ganhando no primeiro turno no IPESP, pelo menos nos principais cenários ali que vinham sendo montados. Na Quest ele ficava muito ali no limite. Claro, sempre vai dar alguma diferença, às vezes tem pequenas diferenças de campo, da maneira como a pesquisa é feita, e isso pode, claro, apresentar esse tipo de distinção. Mas o cenário, eu entendo que, mais geral, é claro, está bipolarizado, né, está bipolarizado entre Lula e Bolsonaro, há muito pouco espaço para o crescimento de candidaturas alternativas, inclusive as que estão aí, eu diria, têm chance de derreter até a época da eleição, e acho que o que mais corre risco disso, até porque quem ainda tem alguma coisa de voto é o Ciro Gomes, por conta do lugar que ele ocupa no processo eleitoral, candidato aí com trajetória de centro-esquerda, independentemente do que ele possa vir a dizer no período recente, mas é essa a trajetória dele. E é possível que uma parcela dos eleitores dele, isso até quando a gente olha, né, para onde vão eleitores de um candidato no eventual segundo turno, muitos eleitores dele poderiam ir para o Lula, pelo menos metade deles. E mais, a gente tem 60% dos eleitores do Ciro, segundo a pesquisa Quest, se eu não me engano, agora não lembro se é a Quest ou a IPESP, uma das duas, que afirma que não tem voto convicto ainda. Né, pelo menos no último levantamento que fez essa pergunta. Então, o cenário, me parece, é de reforço da bipolarização. Eu acho que é uma eleição que caminha por uma bem provável solução no primeiro turno por conta da concentração de votos nesses dois candidatos. Agora, claro, tem que ver aí como é que, por exemplo, a Simone Tebet entrando no jogo para valer, como é que isso fica. Você apontava agora há pouco a possibilidade dela ter voto de mulheres mais conservadoras, é possível. Agora, se isso acontecer, se forem mulheres mais conservadoras, quem perde voto é o Bolsonaro, não é o Lula. Então, enfim, vamos ver de onde vem. Agora, pode ser que tenham mulheres mais centristas, né, que não gostam do Bolsonaro, estavam indo para o Lula e que podem voltar para ela, sempre há isso. E outros eleitores, né, de perfil mais centrista. Estamos falando mulheres porque é a única candidata mulher de partido importante, né, de partido que tem peso, que tem condição de fazer uma campanha com chance de crescer. Então, esse é um diferencial importante. Mas outros eleitores centristas podem também rumar para Simone Tebet, mas não creio que isso mude o cenário de maneira muito significativa. Então, a pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouquinho, primeiro turno, Lula 48, Jair Bolsonaro 27, Ciro Gomes 7. Aí aqui já não temos nem o Moro, nem o Dória. Então, Ciro Gomes 7, André Janones 2, Simone Tebet 2, daí tem um Pablo do PROS, que é aquele coach, né, que entrou aí na corrida presidencial, e a Vera Lúcia do PSTU com 1%. Significa que o Lula tem 48 e os outros candidatos somados têm 40. Então, o Lula está acima do total para ganhar no primeiro turno.